Boa noite a todos, boa noite ao público presente, boa noite ao público que nos assiste por então transmissão do Facebook, do YouTube. Quero aqui, em nome do nosso presidente, José Ferreira Alves, convidar os nossos caros colegas e vereadores. E quero começar aqui falando sobre a fala do meu colega vereador Irmãozão, sobre a quarta-feira da agricultura familiar. Hoje, conversando com o nosso secretário Silvano empolgadíssimo, fazendo as contas lá e calculando o que os produtores tinham conseguido vender. Quão boa foi aquela venda. Produtores advindos de outros municípios, relatando que passou em várias outras feiras em outros municípios, só que aqui em Machadinho, no único dia de feira, no primeiro dia, ele já tinha vendido mais do que ele tinha vendido em outras feiras. Então, assim, virou tradição em Machadinho essa feira. A praça municipal está ficando pequena para comportar. Daqui a pouco vai ter que colocar num lugar maior, ou nós vamos ter que fechar uma rua daquela ali para complementar de bancas. Isso é graças à tradição. Tem que parabenizar a Carol, que lá atrás implementou essa feira, ideia do Adalto, e o Silvano hoje chegou com gás e com força e deu uma qualidade a isso. Ficou muito bonita, os feirantes todos estão animados, o pessoal que veio de fora parabenizando. Isso é recurso que gira no nosso município, isso é uma troca de experiência, e os produtores que vêm de fora trazem essa experiência para os nossos também produtores aqui, e mostra que a gente tem muito a crescer com a nossa agricultura familiar. E depende de nós, irmãozão, de ajudar, de investir, de fomentar. E aí você falou aqui sobre a secretaria que menos recebe recursos. Mas hoje eu tenho o prazer de votar nessa Casa de Leis aqui um projeto de 1.900.000 para a agricultura, de um monte de implemento. Voto na hora, meu voto é favorável, estou pronto para isso e para ajudar. Então, assim, isso é bom. Quer mostrar que nós, a Câmara de Vereadores, juntamente com o prefeito Paulo, está voltado para uma agricultura de qualidade. E parabenizar mais uma vez o secretário Silvano e toda aquela equipe, o Robson, o Elvis, Argentino, o Alex, a Cátia, a Camila, a doutora Jamília, o Amarildo, o Antônio, todos que pegaram na linha de frente, que foram lá e trabalharam incansavelmente ali. Parabenizar toda a equipe, em nome da nossa Câmara Municipal, parabenizo a equipe da Secretaria Municipal de Agricultura, o nosso secretário Silvano. Hoje eu recebi a visita da secretária Anne. Tinha conversado com ela por telefone no sábado, e hoje ela esteve aqui na Câmara, a gente conversando, e eu fiz uma demanda, irmãozão. Lá do Amigo do Campo, a FIA, esposa do Cleito, me cobrou sobre uma turminha lá, do primeiro e do segundo, do prézinho, pré-1 e 2, que tem 26 alunos numa sala. Conversei com a nossa secretária, a secretária relatou para mim que está em fase de contratação desses, então, professores, e se comprometeu de, nos próximos 20 dias, já ter o professor para ir separar aquela turma e ter uma aula com maior qualidade lá. Então, assim, o vereador Daniel fez a cobrança do Amigo do Campo sobre a turma do pré-1 e 2, e a secretária Anne fez o compromisso comigo de resolver dentro dos próximos 20 dias. Secretária, obrigado por nos atender, e, em nome da nossa população, do Amigo do Campo, eu te agradeço. Vou falar um pouquinho sobre saúde, que, assim, educação e saúde é o que mais tem dado polêmica, né? Mas é o que eu vejo que também é os que mais têm dado resultado. E hoje eu marquei uma conversa com o secretário de Saúde, a Mauri Vale, juntamente com o nosso líder aqui na Câmara, Reginaldo Batista, onde o Amauri foi falar sobre alguns pontos favoráveis que estava acontecendo, o tanto de consulta que está tendo, o tanto de exames que está tendo, para a gente entender como é que está funcionando a nossa saúde, né? E nesse atendimento eu quero começar parabenizando a equipe da saúde que estava aqui hoje, começando o primeiro dia de trabalho, de consulta oftalmológica, parabenizar também o nosso presidente por disponibilizar o nosso espaço aqui da Câmara Municipal, em parceria com a saúde, e os funcionários com sorriso no rosto, com bom atendimento, as pessoas sendo bem atendidas aqui no nosso espaço. Isso mostra a qualidade que a nossa saúde está. É um dos programas, é uma das metas que está sendo atendida, e está aqui visível nos nossos olhos para nós vermos o avanço que está tendo, então, a saúde do nosso município. Falando sobre recurso,
O prefeito tem a obrigação de investir na saúde, mas o ano passado ele investiu 5% a mais do que a meta. Precisava investir 15%, nós votamos aqui para investir 22%, ele investiu 27% do recurso do município na saúde, isso o ano passado. Ainda fomos puxar sobre a questão da quantidade de atendimentos, de procedimentos cirúrgicos feitos lá no hospital. Então, assim, falando sobre procedimentos, 145 procedimentos realizados no mês de agosto, fechado ontem. Consulta, fechando lá com mais de 4.000 consultas. E aí, quando você vai classificar essas consultas, Ângela, a gente vê que as de urgência, as de muitas urgências e as de emergências são mínimas. Você vai ver que só em cima disso, 2.495 consultas eram consultas de pouca urgência ou de não urgência, que é aqueles verdinhos que ficam e o pessoal reclama porque demora. E aí demora porque chega alguém com uma certa urgência lá para ser atendido. Chega alguém para atender realmente o que o hospital está lá, que é um hospital de pronta unidade de urgência. O que não é urgente, que pode ser marcado, é para a UBS, igual eu relatei semana passada aqui. E o que é de emergência é para o hospital. Então, assim, eu só tenho que agradecer, quero aqui parabenizar mais uma vez a equipe do hospital, porque eu sou um dos pacientes que fui bem atendido, foi salva a minha vida ali, primeiro é Deus e depois a equipe que ali estava. Eu me recordo igual aquela noite onde eu cheguei, eu falei lá para a doutora, ela falou, não, você tem que tomar medicação agora. Eu falei, doutora, deixa eu só em observação. Ela falou, você não está entendendo. Ou você toma a medicação e eu tenho uma chance de te estabilizar e conseguir mandar para Porto Velho, ou você vai dar uma parada cardíaca aqui dentro desse hospital. E naquele dia, você olha a competência, a qualidade da médica, ela me olhar e falou, você tem que tomar, eu não dou conta de segurar. Então, assim, eu tenho que parabenizar, agradeço ela imensamente por ter salvo a minha vida e por estar ali. Então, naquele momento, poderia ter mais 10 pessoas na fila esperando. Se essas 10 pessoas fossem de pouca urgência, elas vão esperar. Não é porque era eu, não. Pode ser qualquer pessoa, porque ali é um lugar de urgência. Tem a quantidade de acidente. Parece que a bruxa estava solta no mês de agosto em Machadinho. Ironeide, o que é de gente esfaqueado, baleado, que chegou naquele hospital? O que é de gente que está infartando em Machadinho, que vai para o hospital? E aí eu peço a compreensão da nossa população. Tem pacientes que às vezes passam o dia com a dor de cabeça ou com alguma síndrome e espera da noite ou espera final da tarde para ir no hospital. Isso é sem contar a quantidade de pessoas que está indo lá apenas para pegar um atestado médico, para uma falta no serviço ou para uma viagem ou para algo assim. Então, assim, eu estou aqui para frisar a qualidade que está a saúde do nosso município, o quanto que está andando, o quanto que melhorou, Gilmar. Nós que vivemos dentro daquele hospital, Gilmar, ajudando um monte de gente, você vê a quantidade que melhorou. E o secretário disposto a ouvir as indicações e sugestões de cada um que está ali dentro. Só hoje mesmo nós fizemos 2 sugestões para ele, né, Reginaldo? E uma delas, o vereador Reginaldo frisou o seguinte, aquele pessoal da vigilância sanitária vai mudar para o novo prédio. E ali tem o pessoal que faz o exame da malária. Por que não tentar colocar o pessoal da malária, onde era aquele antigo teste de Covid, Giane, do ladinho do hospital? Porque se a pessoa faz consulta ali e não é dengue, ele vai ter que fazer o exame de malária. Para não precisar ir num prédio longe e sair na sala que está ali próximo. É sugestões que nós demos para ele hoje. E a saúde precisa disso. Precisa de sugestões, de opiniões e de recurso. Então, quando vem recurso, a saúde melhora. Quando nós buscamos recurso, a saúde é outra, Reginaldo. E eu estou aqui para dar uma boa notícia. O terceiro médico do hospital, para atender e melhorar os atendimentos e desafogar aquela fila, o então secretário, Amaury Vale, fez um compromisso hoje com nós dois, Reginaldo, de colocar esse terceiro médico. Graças a mais um recurso que está sendo votado aqui hoje, nessa noite, que é de R$ 1.500.000 para a saúde de Machadinho. Isso é mérito da gestão do prefeito Paulo e dessa Câmara aqui de Vereadores. Então, quando for coisa boa,
vereador Irmãozão, pode contar com o voto desse vereador aqui. 1.900.000 para educação, para agricultura, estou pronto. 1,5 milhão lá para a saúde, meu voto é favorável. Esse é o vereador que o povo votou para estar aqui presente. Está com a parte, vereador. Obrigado, vereador. Pessoal, o projeto número 91, né? Esse projeto que nós vamos votar hoje, de 1,5 milhão, é do senador Bagato. E com esse recurso, né, a gente está vendo a necessidade, vai ter um médico ali para atender emergência e urgência. E ele disse que essa semana já o médico já inicia esse atendimento. Então, vai muito ajudar o nosso hospital ali, dar uma desafogada nessa questão da saúde. O que isso então significa, vereador? Que vai ter um médico só na emergência. Quando chegou a emergência, se é um caso só, tem um médico lá já. Os outros 2 médicos continuam atendendo os pacientes que estão na fila normal, para não precisar parar as consultas enquanto está tendo a emergência. Vereador, concede uma parte. Está com a parte, vereador. Obrigado, vereador, pela parte. Semana passada eu também senti muito mal, uma dor muito forte no peito. Achei que eu estava infartando também, vereador. Me segui ao hospital, fui na farmácia, medi a pressão, estava bem alta, dirigi ao hospital. Imediatamente fui atendido, fui internado, fiquei de um dia para o outro lá no hospital em observação. A médica foi feito todos os exames, 3 vezes na noite foi feito exame para ver, para descartar a questão do infarto, mas graças a Deus nos livrou disso aí. Então, assim, uma equipe muito bem atendida lá, fui muito bem atendido. No quarto que eu estava, tinha mais 5 pessoas, todo muito bem atendido. Então, assim, muita coisa melhorou. Eu acredito que muita coisa vai melhorar ainda. A gestão tem pautado para essa questão. Semana passada também teve um acidente gravíssimo com um colega do Prédio Fogo ali, e imediatamente também foi socorrido, hoje está lá, está estabilizado e está bem. Então, assim, só agradecer também a equipe do hospital, os enfermeiros, os médicos, que me atenderam também naquele momento, mas graças a Deus não era tão grave. Obrigado, vereador. Gilmar, foi até interessante você fazer essa fala, porque o secretário apresentando os dados, eu questionei ele. Como que foi feito 3.600 consultas e na hora que vai falar lá de exame, tem 4.500 exames internos e 7.000 exames internos. A maioria, mas como assim? Ele falou, vereador, tem paciente que chega lá que ele não faz um exame, ele faz 5, 6 exames. E aí o senhor aqui agora relatando que numa noite só o senhor fez 3 exames. Isso não é para o senhor, isso é para a população de Machadinho do Oeste. Cada um que precisa vai lá, só sai de lá com os exames realmente realizados. Isso envolve tudo, exame laboratorial, raio-x, ultrassom. Então está de parabéns a equipe da nossa saúde, mas nós devemos continuar de pé fiscalizando e acompanhando e fazendo essas cobranças, vereador. Toda vez que tiver, Reginaldo, conversa com o nosso secretário de saúde, eu estou pronto para ir lá, estou pronto para te acompanhar e vir aqui dar essas boas novas para a nossa população. O terceiro médico começa já a atender no hospital, parabenizar pelo então atendimento e parabenizar a equipe que está fazendo esse trabalho grandioso aqui na Câmara. Obrigado a todos.